Nossa parábola de hoje eu vou pegar Isaías capítulo 61, versículo 11, que diz assim: Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. A nossa parábola de hoje se chama a parábola O Homem e os Três Segredos. Havia um homem rico e feliz em uma província chamada Felicidade. Conta a história que ele possuía 3 hábitos que envolviam 3 objetos estranhos e que isso seria o segredo de toda a sua fortuna e felicidade. O primeiro objeto era uma moeda de ouro que ele carregava sempre em seu bolso. Ele tinha o hábito de brincar com ela o tempo todo, jogando-a para cima e pegando novamente. Quando estava para fechar algum negócio, ficava por algum tempo, olhando a moeda com o pensamento bem longe. O segundo objeto era com um cordão feito com fios de vime, com vários nós bem apertados. Dizem que à noite ele sentava em sua cama e ficava por horas, desatando os nós que eram muito apertados. Diziam também que em alguns dias ele mesmo fazia mais nós no cordão. E o terceiro objeto era um pedaço de papel, velho, com alguma coisa escrita. Ele tinha o hábito de olhar várias vezes durante o dia. Guardava em sua carteira e carregava sempre com ele. Quem o conhecia podia ver ele durante o dia abrindo a carteira, desdobrando o papel, dando uma olhada e guardando novamente. Ele nunca contava para ninguém quais eram os significados dos 3 objetos. Sabia-se apenas que fora um menino muito pobre, mas que enriqueceu depois de sair da casa dos seus pais, ainda muito jovem. Aquele homem envelheceu feliz, próspero e satisfeito com a vida. Certo dia, o homem, já velho e sabendo que todos daquela província tinham curiosidade, a respeito de seus 3 objetos, resolveu revelar para os seus melhores amigos. Aí ele convidou, todos eles, para irem à sua casa naquela noite fria e chuvosa. Todos os seus amigos compareceram para aprender os 3 segredos, tão estranhos, mas tão eficientes, conforme se falavam entre eles. Foram recebidos e todos sentaram ao redor, de uma poltrona velha de couro, perto de uma lareira quentinha. Na sala aconchegante e muito bem decorada, aguardavam com entusiasmo a revelação da fórmula que os levaria à mudança de vida, O velho entrou na sala e, depois de abraçar os seus amigos, sentou-se na velha poltrona de couro, pegou sua moeda e começou a jogar para cima. Finalmente começou a contar o que significava cada objeto que utilizava como uma fórmula, digamos assim, para o sucesso. Primeiro pegou o pedaço de papel que estava em sua carteira e leu para os seus amigos. O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra. Dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Este é o grande segredo que semeamos na vida, a todo momento vamos colher. O segundo objeto era um cordão cheio de nós. Ele significava, no caso, ele significa o que ouvimos das pessoas desde que nossa infância começou. São como os comandos hipnóticos que obedecemos mesmo sem saber. Você não é bom o suficiente, dinheiro na mão é vendaval, felicidade não existe, filho, você nunca será melhor que seu irmão, viver é matar um leão por dia. Se você não tirar boas notas, não será nada na vida. Ricos não vão para o céu. O dinheiro é a raiz de todo mal. Muitas palavras criam em nós em nossa vida. Quando pratico o segredo que está escrito no papel, desamarro alguns nós. Depois disso, o velho sábio ficou em silêncio olhando para os amigos. Então os amigos, esperando que alguma coisa muito importante estaria na moeda, que o velho estava jogando para cima enquanto contava os segredos, dos outros objetos. O lugar foi tomado por um silêncio, gente. Se ouvia somente o barulho da moeda que era jogada para cima. E aí ele perguntou: vocês estão curiosos para saber sobre a moeda? Sorriu o velho. E todos: sim,
O senhorzinho, com um sorriso, disse: a moeda não significa nada. É apenas uma distração. Todos ficam distraídos pelo dinheiro o tempo todo. Fazem tudo por ele e se esquecem do mais importante, de desatar os nós e de plantar o tempo todo. Gente, essa parábola é muito linda. Tenho certeza que muita gente do outro lado, né, deve ter pensado: nossa, esse homem é cheio de rituais. No começo a gente pensa que ele fica colocando poder nos objetos, né? Mas de fato, cada objeto tem um significado e que tudo tem a ver com Deus. Não é verdade? Achamos que é um enigma viver bem. Esta parábola prova que não é difícil. A gente que dificulta e acha que existe uma fórmula mágica e secreta, um ritual a seguir, né? A Bíblia, na verdade, é o nosso, eu vou chamar de livro de receitas, porque lá, se a gente coloca um pouco de cada, na medida certa, segundo a Bíblia explica, né, nos orienta, a gente tem uma vida feliz, a gente tem uma boa receita, né? A gente pode fazer um lindo bolo de sabedoria, um lindo salgado de aprendizado. É sensacional quando a gente consegue enxergar na Bíblia o nosso guia, né? Ela significa tanta coisa, as pessoas não dão atenção. A Bíblia, ela tá aí para nos guiar em cada passo. Tudo que o senhorzinho falou está na Bíblia, senhorzinho da história. Só que com outras palavras, claro, mas está. Que você pense nisso, que você possa acreditar numa vida feliz, porque a felicidade, já falei outras vezes aqui, ela é bem simples. Ela é tão simples que às vezes muitas pessoas não conseguem enxergar durante a caminhada. Até no mesmo dia, você acredita? Ó, aconteceu comigo hoje. Eu cheguei no trabalho normal, acho que até um pouco desorientada, né? Porque eu comecei o programa falando, chega setembro, né? E setembro já foi. Mas eu acho que setembro ficou tanto na minha memória, porque foi pra mim, né? Foi um mês tão difícil, bom, né? Um mês bom, de muito aprendizado, mas um mês muito difícil. E era um mês que eu estava pedindo a Deus para ele ir embora. Mas eu fiquei com tanto esse mês na minha cabeça que eu comecei o programa e falando direto que chega setembro, vem setembro, sendo que na verdade hoje começa um outro mês, outubro. E aí isso acaba dando uma parábola também, porque muitas vezes a gente foca no problema. O setembro para mim foi um problema, só que aí eu fiquei focada tanto que ele fosse embora, tanto foco no problema que ele não saía de mim. E isso foi, assim, eu consegui refletir ao vivo. Você percebeu do outro lado? Muitas pessoas me avisaram: Lívia, começa outubro, não começa setembro. Só que eu fui um exemplo para todos nós de que quando a gente foca no problema, né, a gente acaba perdendo a noção das outras coisas, do que está ao nosso redor, do que realmente importa, né? E já foi um aprendizado para mim em plena terça-feira, né? Não vamos nos focar no problema. Setembro, Lívia Santos, já foi. Glória a Deus, já foi. Vamos focar na coisa boa, que é o mês de outubro que está por vir, em nome de Jesus. Muito obrigada aos ouvintes que também, né, me alertaram, porque eu estava tão desorientada, mas ao mesmo tempo assim, eu estava feliz, crendo no mês novo, né, mas ainda falando do mês antigo. Que curioso isso, né? Dá uma parábola assim. Não se foque no problema, tá? Se foque nas coisas boas e não se deixe levar por essas frases que se escuta muito. Às vezes você tem um sonho, aí as pessoas elas não têm garra pra correr atrás assim como você. Esse sonho aí, não, acho melhor você desistir. Não, é muito difícil, muito difícil. Dinheiro não, dinheiro na minha mão, vai embora. Dinheiro é vendaval. Não, mas você não é bom o suficiente para conseguir isso. Quantas vezes a gente não escuta, né? Mas só que a gente precisa se focar nas coisas de Deus. E Deus acredita muito em nós.
A gente não pode deixar que frases como essa, dizendo que, por exemplo, a felicidade não existe, que a gente precisa matar um leão por dia. Não é porque o seu dia pode ser maravilhoso o dia inteiro, você pode até não ter uma guerra, digamos assim, né? Numa terça-feira, por exemplo, você não tem uma guerra e você acha assim, nossa, hoje eu não tive nenhuma guerra, nossa, eu não tive nada. As pessoas, elas pensam que é preciso sempre estar em sacrifício de alguma coisa para viver bem. Não, tem dias que realmente a gente é tão grato por aquele dia que a gente nem se foca no problema. A gente só acaba vendo coisas boas. E você é digno de ter uma vida abençoada, né? De passar muitos dias, muitos meses sem ter uma prova muito grande. E quando ela vir, que você esteja preparado para saber, né, como lidar com a situação. Você não precisa sempre matar um leão por dia, né? Porque às vezes você já matou lá atrás e Deus agora está te dando só a glória, está te dando só a bênção para você que fez a sua parte, a sua tarefa de casa, digamos assim, né? Eu espero que você pense na nossa parábola de hoje, que você guarde esse segredo que a felicidade é algo simples e que a vida é bela. A gente é que não sabe viver. Que você tenha uma linda terça-feira.